A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Jó, que tem muito a ensinar, encorajar e ver a grandeza de Deus nas nossas vidas. Vamos falar em Jó 36, do 27 ao 33. Depois vamos passar em Isaías 43, 13, Isaías 47, 7, Jeremias 1, 12 e Mateus 24, 35. Onde o tema é o que Eliú falou, o poder e a majestade de Deus. Nesse momento, Eliú não estava condenando Jó, atacando, dizendo que ele estava em pecado, não, mas estava falando do poder de Deus. O poder de Deus nos ensina a ter mais fé, a ter mais confiança, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O poder de Deus mostra qualquer situação, Ele está para nos ajudar, para nos dar livramento, para nos abençoar, para nos dar vitória. Aí você diz, mas você não sabe a enfermidade que eu estou passando. E o que já passou? Tudo tinha um propósito. Então, essa dor, esse sofrimento, esse problema financeiro, esse problema no lar, tem um propósito, Senhor. Ele diz que Ele é grande, que Ele é poderoso. A Bíblia diz lá em João, passa céus e terra, mas minhas palavras não passam. Então, confia nele. Vamos ver aqui a majestade dele? Jó 36, do 27 ao 33. Deus faz com que as águas da terra subam para o depósito, depois o transforma em gotas de chuva. Deus faz isso. A gente vê a chuva, né? Às vezes é calma, às vezes é violenta. É o poder do Senhor. As nuvens derramam a água, que caem aguaceiros sobre a terra. Quantas enchentes a gente não vê? Aí diz assim, os bueiros estão entupidos. É verdade que o ser humano é imprudente. É verdade que muitos acidentes acontecem por falta de imprudência do ser humano. Mas a gente vê na chuva, a gente vê em toda a grandeza, na natureza, o poder de Deus. O mar é imenso. Então, esse Deus que fez tudo isso, é o Deus que cuida de mim e de você. Quem entende o movimento das nuvens? Ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? A gente não entende nada disso. Agora a gente entende que Deus está no controle de tudo. A gente entende que chuva, trovões, lua, sol, vem do poder de Deus. Foi Ele que fez todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos dele estão diante dos bons e dos maus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Glória a Deus. Por que esse medo? Por que essa insegurança? Se o que Deus quer de mim e de você é fé e confiança. Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. Não é interessante? Ele espalha relâmpago em volta de nós, mas o fundo do mar é escuro. Quando você vai na praia, já fui muito em Boa Viagem à noite, quando você olha assim, o mar está tudo escuro, é verdade. Está aqui relatado por Eliú na palavra de Deus. Isso quer dizer que o controle, a grandeza, os mistérios estão na mão de Deus. A minha vida e a tua também está na mão de Deus. Lucas 1,37 diz que não é impossível para Deus. Por que esse medo? Por que essa falta de fé? Por que essa ansiedade, essa intranquilidade? É esse Deus que eu e você serve. É esse Deus que controla tudo e todos. Assim que Deus alimenta os povos, Ele dá comida à vontade. Deus dá comida com a chuva, né? Vê um alimento para a natureza, aquilo que se planta, depois se colhe. Isso é a bondade, isso é o amor, isso é o cuidado de Deus. E aqui Eliú relatava isso para Jó de uma forma gloriosa. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. Você tem ideia o que é isso? Deus pega o raio com as mãos e atingir o seu alvo. Onde um raio destrói qualquer coisa aqui na terra. Deus é Deus. Não tem por que você ficar com tanta ansiedade. Aí o 33 para terminar. O gado sente que a tempestade está perto. E o trovão avisa que ele vem aí. Não é interessante isso? Tudo isso foi Deus que criou. Deus que criou o gado, os animais. Deus fez o trovão, as estrelas. Eu acho muito lindo na Bíblia quando diz que o Senhor tem reservatório de vento. Isso foge da minha mente humana e da sua. Mas isso nos diz que o poder de Deus está na minha e na tua vida. Aqui Isaías 43, 13 relata muito bem da grandeza de Deus, como Eliú falou a Jó.
Isaías 43, 13. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder. Ninguém pode desfazer o que eu faço. Deus diz que Ele é sempre Deus. Ele diz que ninguém escapa do poder dEle. E Ele diz que pode fazer o que eu quero. Então, não tem por que você estar com esse medo, com essa falta de fé. Porque esse Deus que está falando aqui na palavra é o Deus que conhece a minha e a tua história. É o Deus que cuida de nós. Porque nós não adoramos outros deuses, nós adoramos o Deus do céu. Essa trindade gloriosa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Isaías 45, 7. Vê que coisa tremenda. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, Senhor, faço tudo isso. Deus conhece o mal e o bem, porque foi Ele que fez. Satanás, às vezes, ele quer assustar, mas ele só levanta para cair. Porque eu sempre digo, lá em Apocalipse está aí, está escrito, que o Senhor tem a chave da morte e do inferno na mão. Por quê? Porque Ele fez a luz e a escuridão. Porque Ele manda bênçãos e maldições. E o Senhor, faço tudo isso. Eu sou o Senhor. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida daquele que está debaixo de maldição, de vícios, de pecado. Ele cuida. Na hora certa, Ele desmancha todo o ninho do adversário. Cabe só a nós orar, clamar, ter fé e aguardar. Porque tudo tem um tempo do Senhor. Aqui em Jeremias, olha o que diz 1:12, para você que tem promessas. O Senhor me disse, você está certo, ele falando com Jeremias. Eu também estou vigiando, para que as minhas palavras se cumpram. Na minha outra Bíblia, ele diz assim, nesse mesmo capítulo, né, de Jeremias 1:12. Eu velo pela minha palavra para cumprir. O Senhor vela, o Senhor cuida, o Senhor sabe a hora certa de abençoar a mim e a você. Então não tem por que tanto medo. Não tem por que tanta ansiedade. Não tem por que você que está questionando o mestre. Ele sabe o que faz. Eliú parou aqui de falar, né, de cobrar de Jó, que Jó estava pecando, e começou a relatar aqui a grandeza de Deus. Essa grandeza de Deus é nos céus e na terra. É esse Deus que cuida de nós. Para terminar, aqui Mateus 24, 35, veja o que fala. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não cairão para sempre. As minhas palavras ficarão para sempre. Ele diz que os céus e a terra passam, mas as palavras deles ficam para sempre. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele conhece toda a nossa história. Mas lá em Eclesiastes, que é um tempo determinado para tudo, capítulo 3, verso 1. Então eu e você tem que descansar. As adversidades vêm para uma finalidade, para amadurecermos, para crescermos como servos e servas. Não ficar o tempo todo menino nem menina. Chorando por lutas, elas vêm e passam, elas vão embora. Agora a gente tem que ver, tem que aprender, tem que crescer, tem que amadurecer. Está na luta? Tenha fé, porque tudo isso que eu relatei é a palavra de Deus. Tudo isso aqui é Deus falando comigo e com você. Do poder, da grandeza, da santidade, da lealdade dEle. Tudo está no controle dEle. Então descansa, porque o poder e a majestade de Deus é grandiosa. Ele cuida de Jó como Ele cuidou. Ele cuida de mim e de você. E na hora certa, qualquer dificuldade vai passar. E o poder dEle chega com milagre. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.